Salmo de número 128, a partir do verso 1. Você pode acompanhar também pela TV. Esse salmo traz o título Temor de Deus e Felicidade no Lar. Vamos falar um pouco sobre isso. Salmo 128, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz nessa noite. Fala conosco, que nosso coração se aquiete, que possamos estar atentos a tudo que o Senhor vai nos dizer neste lugar. Fala conosco, que a Tua palavra seja guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Este salmo fala da felicidade no lar. Uma família feliz, né? A ideia de uma família feliz. O que seria felicidade para você? Bom, se você reparar nesse desenho que está aí ilustrando o tema, o título da mensagem, se nós pedirmos uma criança para desenhar uma família feliz, ela vai desenhar ela, seus irmãos, uma casa, um sol, umas nuvenzinhas assim, sem muita chuva. Para alguns, a felicidade se resume a isso. Uma família que vive em paz, alcançando os seus objetivos. Nós não podemos nos esquecer que, por mais que a felicidade seja o anseio de toda a família, e eu creio que todos nós desejamos experimentar as bem-aventuranças da vida, desfrutar de uma família feliz, nós precisamos primeiramente entender o que realmente vai se traduzir por felicidade para todos. Porque nós podemos ter uma visão, estando de fora desta família, numa família modelo, nós podemos olhar e dizer, olha, esta família é muito feliz, mas, na verdade, pode ser que não estejam experimentando dessa felicidade para todos. Por que isso, pastor? Porque uma família é composta por alguns membros distintos entre si. E aí nós precisamos entender que nem tudo se traduz por felicidade de igual modo para todos. Talvez no seio desta família tenha ou o pai, ou a mãe, ou um dos filhos experimentando a felicidade por ele mesmo. Nós encontramos famílias que não experimentam uma felicidade familiar, mas experimentam a felicidade individual. O jovem, quando ingressa numa universidade, ele pode dar uma declaração dizendo, eu sou feliz porque eu fui aprovado numa universidade. Mas o coração apertado do pai e da mãe pode se traduzir em angústia, até mesmo em depressão, se o ambiente daquele lugar não for um ambiente bom para o seu filho ou sua filha. Então veja que o que pode ser traduzido por felicidade para um, não necessariamente é para toda a família. Porque nós estamos falando de pessoas distintas entre si. E se nós olharmos por esse ponto de vista, nós vamos então pensar um pouquinho mais sobre o que é ter uma família feliz. Bom, se nós falamos que família é um grupo de pessoas distintas entre si, que vivem nesta comunhão, e aqui eu estou falando de família em todos os sentidos, né? Nós estamos falando do pai, da mãe, dos filhos, filhos naturais ou adotivos, um parente que chega para a família e agora é cuidado na família. Dizem que sogra não faz parte da família, né, irmãos? Não, isso é uma maldade. Eu conheço famílias muito felizes que convivem bem com a sogra. Você conhece? Nem levanta a mão, porque aí você pode se comprometer, né? Irmão, porque um levanta, o outro não, mas nós sabemos, sim. Alguém já me falou sobre o cunhado. O cunhado é família. Ninguém diz amém? Cunhado é família, irmãos. Você casa com o pacote todo. Tem famílias que vivem bem com a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, os primos.
não é? As famílias no interior são famílias que vivem todos juntos. E ali eles precisam encontrar um meio de serem felizes juntos. E olha que quanto mais gente, mais difícil é chegar a um denominador comum. O almoço de família, vamos fazer uma macarronada. Aí alguém levanta e diz, eu não como macarrão. Quem gosta do macarrão vai dizer, puxa, que almoço maravilhoso. E quem não gosta? Irmão, vai ter que se contentar com o que sobra depois do macarrão. Nós precisamos entender que a felicidade vai assim se desenrolando em muitos aspectos. Mas vamos pensar, através do título dessa mensagem, agora sim, uma família feliz de verdade, nós precisamos entender o que Deus tem a nos dizer com relação à nossa participação, para que a nossa família seja realmente uma família feliz. Independente se nós estamos falando de alguém que vive com apenas o esposo ou a esposa, alguém que tem muitos filhos ou alguém que não tem filho algum, nós estamos falando de uma família nesse sentido. O lugar onde você habita, as pessoas que estão no seu redor, as pessoas que fazem parte do contexto da família. Será que nós estamos cumprindo o papel, nós estamos verdadeiramente somando a felicidade desta família? Se nós olhamos o aspecto da igreja como uma família de fé, nós vamos dizer a mesma coisa. Será que todos aqui se sentem felizes por estarem aqui? Você é feliz por estar aqui? Você pode dizer glória a Deus se você é feliz? Então você faz parte da felicidade desta família. E você deve contribuir cada vez mais para que esta família seja feliz. Não podemos, nem na nossa família de sangue, nem na igreja, nem numa sociedade pequena, dizer eu me sinto feliz independentemente se o outro não está feliz. Não é uma felicidade da família. Não estou falando aqui, então, de uma felicidade individual. Certa vez eu estava aconselhando uma família que passava por alguns conflitos no seu lar. Eu disse para aquele líder, o que te faz feliz na sua família? Ele diz, olha pastor, eu não tenho nada o que reclamar. Eu trabalho, eu tenho um bom emprego, eu coloco a comida na mesa dos meus filhos, minha esposa consegue fazer boas compras quando vai no shopping. E ele citou isso com muita ênfase, né? Na visão dele, a sua esposa, ela ficava muito feliz quando ia ao shopping fazer compras. Não é uma mentira, né, irmãos? Que as mulheres digam amém. Mas isso não é o suficiente para dizer que a família está feliz. Ela vai desfrutar de uma felicidade individual. Ele, pelo seu trabalho, por aquilo que ele consegue fazer responsavelmente, também ele pode dizer, eu sou feliz. Mas o quanto a sua família toda é feliz? Vamos olhar por esse aspecto da felicidade da família. Bom, nós precisamos falar um pouco sobre isso, porque nos nossos dias nós sabemos que só Jesus Cristo pode proporcionar felicidade. Está vivo. Repreende aqui. Tem alguma coisa escondida, um gato escondido ali. Só Jesus Cristo pode proporcionar felicidade. Não há o que dizer além disso. Quando nós olhamos esse aspecto, por exemplo, do comportamento de cada um, nós podemos dizer, pastor, basta eu ser bonzinho, comportado, caridoso, andar com alguém que é mais santo. Quando falamos de uma vida feliz de verdade, nós precisamos experimentar de uma transformação. Primeiramente, queridos, porque as coisas que são trazidas à nossa vida hoje, elas podem proporcionar uma felicidade momentânea. Nem sempre é uma felicidade duradoura. Às vezes é uma felicidade tão curta. Quando eu falava desta família que eu ajudava em algum aspecto, eu dizia, mas será que os filhos são felizes? Podemos conversar com os filhos? E ali no lar, eu conversando, a adolescente disse, eu não sou feliz nessa família. E o pai virou, mas você tem de tudo? Você tem boas roupas? Você estuda numa boa escola? O que te falta? E ela usou uma expressão bem simples. Você, pai. Falta o Senhor ser presente. Falta a sua presença, a sua participação. E ela começou a dar uma lição do que não era ser feliz.
disse, mas ela está exagerando. O pastor disse, eu acho que não. Porque na visão dela, a sua felicidade é a sua felicidade. Mas ela faz parte da família, ela também quer ser feliz. E como então fazer com que esta família seja feliz de verdade? Bom, o conselho pastoral foi bem simples, mas nem sempre é tão simples assim cumprir. Eu disse, vocês precisam todos ter uma comunhão em Cristo. Cristo é o centro da nossa felicidade. Posso ouvir um amém da igreja? Se nós canalizamos a nossa felicidade, as nossas emoções, talentos, se nós canalizamos para Cristo, se nós levamos para Cristo em felicidade tudo o que temos, nós podemos ser felizes com pouco. Lógico que se nós formos felizes no pouco, no muito seremos muito felizes. Mas nem todos que têm muito têm felicidade. Às vezes é o contrário, tem pouquíssima felicidade, porque estão atribuindo ao muito que têm, ao que conquistam, felicidade. Só conseguimos felicidade em Cristo. Isso eu poderia dar aqui um testemunho particular da minha vida, que levaria pelo menos umas 3 horas, porque quando me casei e tive filhos, eu não conhecia Cristo. Eu era feliz, sim, lógico que eu era feliz. Fui experimentando uma felicidade no meu casamento, no meu noivado, no nascimento dos filhos, mas a cada renovo, a cada dificuldade que surgia no renovo da vida, porque a vida se renova, vinha uma felicidade e vinha a vida truculenta que nós vivemos. Alguém que adoecia, uma situação de desemprego, algumas frustrações, e isso não tem a ver com a relação em si. Estou falando do relacionamento familiar com o mundo. Então eu experimentei momentos muito difíceis ao lado de Vera, dos meus filhos, e aí somente quando encontramos Cristo, quando nós abrimos o coração para que Cristo entrasse e a família experimentasse isso, aí sim eu poderia entender de uma família feliz, não pautado nas coisas desse mundo. Nós precisamos entender isso com um coração mais aberto, sabe? Nós precisamos olhar o aspecto de fazermos parte de uma família de fé para experimentarmos o que realmente é ter uma família feliz. Se nós olhamos para o mundo de hoje, as famílias têm vivido muitos constantes ataques do inimigo para desestruturar a família. Até o termo família hoje é complicado demais da gente explicar. Para alguns, família é um modelo tradicional, para outros é algo já transformado numa modernidade que nós nem temos como explicar. Quando nós olhamos, então, a família tão fragmentada, nós precisamos ter a consciência qual é o papel que eu tenho na família para que a minha família seja feliz de verdade. Quais são as minhas ações que podem me levar a trazer uma felicidade para a minha família? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer para não apenas transformar a minha família numa família feliz, mas uma família feliz duradoura? Uma felicidade que pode ser para a eternidade. Quantos querem ser felizes eternamente? Digam glória a Deus. Então abram num outro texto comigo que eu quero usar como exemplo, a vida de um homem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 30. Nós vamos nos deter um pouquinho mais nesse texto. Atos 16, versículo 30, acompanhe, diz assim a palavra de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Versículo 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa,
deu-lhes de comer e, veja isso, com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aqui nós temos, lógico, um texto autoexplicativo de alguém que vai experimentando uma felicidade em família. E logo depois de um acontecimento muito estranho. Nós vamos explicar isso porque eu tenho duas observações de imediato para fazer nesse texto. Quem é este homem, esse trabalhador chamado aqui de carcereiro? Ele é um homem comum, queridos. O que ele fazia? Trabalhava. Cumpria ordens para sustentar a sua casa. Isso é muito honroso. É o primeiro momento quando você entrevista alguém, você já viu na TV, o que você gostaria de ter? Eu quero ter saúde e trabalho. Tendo saúde e trabalho, eu tenho tudo. Será que nós só precisamos de saúde e trabalho? Será que a felicidade para a família vai estar pautada em saúde e trabalho simplesmente? Eu posso dizer que nós estamos equivocados se pensamos assim. Esse homem não tinha aqui, nós podemos voltar a uns 2000 anos atrás para entender o que está acontecendo. Esse homem não tinha um dos melhores empregos da sua época. Ele não era um general de um destacamento, ele não era um imperador. Ele era um homem que cumpria ordens cuidando de presos. Ele podia ter um trabalho talvez melhor, mais remunerado, mas era o que ele tinha. E eu não tenho dúvida que ele cumpria fielmente as ordens do seu patrão para levar para a sua casa o pão, o salário, para sustentar a sua família. E aqui nós sabemos que ele tinha uma família, porque Paulo vai pregar o evangelho para toda esta família. A história vai dizer que provavelmente ele era um cidadão romano, porque algumas missões eram dadas àqueles que já tinham uma cidadania romana. Então, não romano de nascimento, mas alguém que adquiriu essa cidadania para poder trabalhar para o governo romano. A questão aqui é que Paulo está preso, juntamente com Silas, e eles estão sob a guarda do carcereiro. Então, o carcereiro é alguém que não se importa com quem está indo para a prisão. Ele só precisa tomar conta do preso. E se ele fizer isso bem feito, o patrão vai reconhecer e vai dar o salário combinado. Então, a primeira observação é que ele era um homem comum. E a segunda observação é quanto à vida natural que ele expressa. Quem é esse homem? É um homem que teve medo. Eu não sei quantos aqui, homens e mulheres, na sua jornada de vida, na sua tentativa de fazer a sua família feliz, sustentar a sua casa, por algum momento teve medo. Quando o patrão demitiu, quando alguém adoeceu, o medo natural que nós não precisamos esconder, queridos. Versículo 27, aí mesmo de Atos 16, está escrito: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, olha o medo que esse homem teve. Puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Você vê o nível de medo que esse homem está vivendo. Para esse homem tomar uma decisão errada de tirar a própria vida, é porque ele vai pensar em tudo que ele vai perder. Se ele é um trabalhador e precisa do trabalho fluindo bem para levar o salário para sustentar a sua família, e naquele momento ele tem a sensação, porque ele acorda, ele está dormindo, e qual é o problema? Os homens estão acorrentados pelos pés, pelas mãos, eles estão no calabouço, as prisões estão ali com as grades, ele pode descansar, não há nenhum perigo, só que você conhece esse texto. Um grande terremoto abala a prisão e os presos poderiam ter fugido. Então, o que esse carcereiro pensa? O que ele vai pensar naquele momento? Eu fico imaginando um filme passando na vida daquele homem e imediatamente ele percebe que aquilo poderia custar ou a vida dele ou até mesmo a vida da família dele. Porque uma das coisas que ele precisava fazer bem era cuidar que os presos continuassem presos. Um prisioneiro fugindo, escapando, podia custar a vida do carcereiro. E dependendo de quem é o preso, do nível, da grandeza desse crime cometido, e aqui Paulo e Silas não cometeram crime, mas na visão do carcereiro, aqueles homens merecem ficar presos.
Esses homens escapando, a primeira coisa que ele faz é espelhar o seu medo, de tal maneira que ele não pensa duas vezes. O texto diz que ele tira a espada para cometer suicídio. Mas isso começa onde, queridos? Ele pensou errado e quase agiu errado. Veja aqui que nós estamos falando de um homem que possivelmente está tentando cuidar da sua família. Não é um dos empregos melhores, já disse isso. Mas ele conseguiu esse emprego e para ele está sendo suficiente para sustentar a sua casa. Mas no momento em que ele coloca a perder o seu emprego, a sua vida, o que nós podemos pensar? Que imediatamente a sua família estaria desamparada. Tudo aquilo que um dia eles experimentaram de felicidade, agora ia se reverter em tristeza, em luto, talvez em fuga da família daquela região. Tudo isso vem à mente de um homem, de uma mulher, quando a família está perecendo, queridos. E aqui nós vamos começar a entender algo muito interessante, porque o texto diz que ele teve medo. E qual o problema? Quem nunca teve medo? O medo pode ser um filtro bom quando nós sabemos lidar com ele. A grande questão é que a maioria usa o medo, ou é usado pelo medo, melhor dizendo, e cometem atos insanos. Então nós temos duas observações e eu quero falar de algumas atitudes que esse homem tomou para transformar aquela família que aparentemente era feliz numa família verdadeiramente feliz. Para que ele possa dizer depois, agora sim, uma família feliz. Não apenas ele, não estou falando da felicidade dele, estou falando de toda a sua casa. A primeira atitude desse homem foi parar para ouvir o que estavam gritando. Eu gosto desse modo de Paulo chamar a atenção desse carcereiro, não dizendo, ei, psiu. Não, ele está para cometer um suicídio, ele pegou a espada. Veja que tem que ser aos gritos. E quantas vezes nós não paramos para ouvir os gritos que gritam para nós, para salvar a nossa vida? Muitas vezes não ouvimos isso. Dá um pulinho lá no versículo 28, aí mesmo desse texto, que você vai ler o seguinte: mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Veja que Paulo está do lado de fora do problema desse homem. Para Paulo, bastava ele fugir. Afinal de contas, as cadeias já haviam sido destroçadas, né? Os grilhões quebrados, o terremoto, o anjo, tudo está acontecendo. E o que ele podia fazer era fugir, aproveitar a situação. Mas veja que nós estamos falando de alguém que está comprometido com a felicidade do outro. E esse carcereiro nem da família de Paulo é. Mas Paulo percebe pelo seu chamado que há uma situação de risco que pode colocar toda uma família a perecer. Então Paulo olha sobre esse aspecto, enquanto o homem só pensa na desgraça que podia acontecer se os presos estivessem fugido, o pensamento da desgraça daquele homem podia chamar outros pensamentos de desgraça. Cuidado com o que você pensa. Não use o medo contra você mesmo. Se uma porta se fecha em Cristo, Ele tem poder para abrir outras portas melhores ainda. Se uma situação, se uma palavra de um médico é para decretar uma doença incurável, é aí que você vai experimentar os milagres de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas você precisa estar em Cristo para experimentar isso. Veja que o sentido de felicidade sem Cristo é um. Hoje você pode conversar com inúmeras pessoas que não têm fé, não têm religião, não têm Cristo. Elas vão dizer, não, eu estou muito bem, eu estou feliz, eu não tenho problema, eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu moro numa boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho a família estudando nos melhores colégios, meus filhos, está tudo indo bem. Até que algo estranho acontece. Até que um terremoto acontece na vida desta família. E a primeira coisa que nós pensamos é, quem pode nos ajudar? A voz que vem do alto. Quando nós ouvimos o texto dizer, lemos aqui, que Paulo gritou com alta voz, eu poderia traduzir com a voz do alto. Porque para entender o que vai acontecer com esse homem, só Deus pode saber.
Só Deus pode ter esta visão clara de que esse homem vai tirar a sua vida, vai desgraçar a sua vida. E Paulo dá um grito que eu tenho a certeza, queridos, não está no coração de Paulo. Vem do alto. Em primeiro lugar, se nós lermos aí o versículo 24, olha as circunstâncias em que está Paulo. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. O cárcere interior era o cárcere mais profundo. Então eles não estão na parte alta, eles não estão acima. Eu estou num lugar mais alto e estou usando o microfone para que a minha voz fique alta. Mas o quanto as palavras que eu estou dizendo você interpreta como vindo do alto. Paulo estava nos lugares baixos, mas um homem com o coração voltado para Deus, ele tem poder nas suas palavras. Escute isso, pai e mãe, se você estiver em Cristo, as tuas palavras virão do alto, louvado seja Deus. Virão do alto para abençoar sua família. Às vezes eu lido com pais dizendo, meu Deus, eu não sei o que faço com meu filho, com a minha filha, eles estão se perdendo, eles estão isso, e o conselho que eu dou, olha, esteja você na presença de Deus. Seja amigo de Cristo. Tenha uma aliança com Deus e você vai ter autoridade. Quando seus filhos estiverem dormindo, você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer, meu filho e minha filha pertencem ao Senhor Jesus. Eles estarão livres de todas as drogas, de toda a prostituição, de tudo que tenta atrapalhar a vida deles. Isso é autoridade, queridos. É essa autoridade que Paulo vai colocando para fora, usando uma voz que vem do alto, evitando que aquele homem tome decisão precipitada. Ele não consegue. Esse carcereiro, você já leu aqui, que ele não tem Cristo. Paulo tem Cristo. A diferença está aí. Aquele pensamento errado de um homem que acredita que os presos fugiram e que ele vai pagar com a própria vida, por isso ele vai decidir tirar a sua vida, é um pensamento errado que vai gerar uma ação errada. Mas quem está em Cristo? Paulo está em Cristo. Mesmo preso, quem está com ele? Cristo. Quem vai libertar ele? Cristo. Quem é a verdadeira felicidade dele? Cristo, louvado seja o Senhor. Então ele pode não só se sentir bem, como ajudar aquele que está muito mal. Esta é a primeira atitude. Precisamos ouvir o que estão gritando para nós. Eu me lembro da minha conversão, quando um grande amigo, Emanuel, ele começou a falar de Jesus para mim. E eu nem sabia que ele era pastor. Queridos, eu fiz uma viagem de ônibus com ele, depois de um evento que estava eu e aí ele veio falando, revelando sobre Cristo, falando sobre Cristo, e parecia que eu estava ficando meio alucinado, porque ele falava de Jesus e eu nem crente era. Eu estava preocupado com a minha vida secular, com o meu trabalho, com as minhas coisas, eu estava feliz do meu jeito, e ele olhando, gritava para mim sobre Cristo. Ele não falava, ele gritava. O ônibus todo prestava atenção no que ele estava dizendo. Parecia que ele estava pregando para o ônibus todo. E ele estava falando só comigo, porque ele fala muito alto. Muito alto, você nem imagina. Se der um microfone para ele, vão ficar surdos, porque ele fala muito alto. Queridos, ele gritava e eu não conseguia ouvi-lo. A gente percebe que quando pregamos a palavra de Deus, nesse sentido, não o grito necessariamente, mas quando você está olhando para uma outra pessoa e vendo que ela está indo para o buraco, e você está tentando ajudá-la, é como se você estivesse dentro de você gritando, não faça isso. Ouça Cristo, aceite Cristo, você vai experimentar de uma família feliz de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Só que esse grito, queridos, não é o volume da minha voz. É a firmeza de fé que nós precisamos ter. E isso serve para ajudarmos os outros, bem como para sermos ajudados pelos outros. São palavras que gritam para salvar. A segunda atitude desse homem foi pedir uma luz. E aqui eu vejo alguém que quer experimentar uma felicidade de verdade. Versículo 29 diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Bom, se ele está pedindo uma tocha, que era o comum na época, é porque ele está num local escuro.
E não só ele está num local escuro, como eles estão num local muito escuro. Ele ouve a voz, mas não vê os presos ali. Então eles pedem uma luz. Alguém, talvez um dos presos, a questão não é entender que o ambiente era escuro, não. É porque nós podemos estar num ambiente de luz, mas os nossos problemas nos colocam em ambiente de trevas que vem lá dentro, hein? Quantos estão na casa de Deus e declaram-se ainda sofredores, deprimidos e oprimidos pelo diabo? Mas você não está na igreja? Sim, eu estou, mas eu não sei o que está acontecendo. Peça uma luz. Busque aqueles que verdadeiramente podem trazer a luz para você. Ouça a palavra de Deus como a luz que nós precisamos nos nossos dias. Sabe por quê? A nossa vida é como uma caminhada que às vezes a gente entra num túnel e acha que o túnel é escuro demais e nós nos perdemos. Não, queridos, há luz no fim do túnel, mas para isso você precisa continuar caminhando. Você conhece o versículo que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas o que vem pela manhã, a alegria do Senhor, louvado seja Deus. Mas para isso você precisa experimentar da manhã. Quando eu falo disso, muitas pessoas acabam desistindo sem experimentar a luz. Ele pede a luz, lemos aqui no versículo 29. Oh, meu Deus do céu! Trêmulo, ele prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha, aquele que cuidava dos presos agora precisa ser cuidado pelos presos. Aí eu me lembro bem, quantas pessoas, numa jornada de 15 anos aproximadamente pastoral, quase chegando aos 16, quantas pessoas procuram e dizem: pastor, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma tocha. E a única coisa que eu sei fazer é abrir a palavra e expressar a luz de Cristo nessa família. Se ele aceita ajuda, se ele agarra a tocha e leva para sua casa, não só ele vai experimentar felicidade, mas como toda a sua família. Versículo 25. Por volta da meia-noite, os presos, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Percebe que nós estamos falando de uma prisão com diversas pessoas. Se nós olharmos para esse mundo, nós vamos encontrar pessoas se comportando como Paulo e Silas, que mesmo nas altas horas da noite, mesmo estando no aprisionamento deste mundo, mesmo sofrendo, o que eles estão fazendo? Cantando louvores a Deus. E aquele que está livre, que está empregado, que tem uma família esperando por ele? No momento em que ele se vê numa situação difícil, ele percebe que não tem luz alguma, nem ao redor dele e nem nele. Porque é estranho esse texto, né? O texto vai dizer que ele não tem luz, ele precisa de uma luz para chegar até Paulo e Silas. Mas é impossível, ou não dá para a gente pensar numa cadeia que do lado de fora não tem luz alguma. Tanto é que Paulo e Silas, que estão lá no fundo, no escuro, conseguem ver aquele homem puxando a espada para tirar a própria vida. Mesmo estando eles no ambiente escuro, eles têm a luz de Cristo no coração deles, louvado seja Deus. É quando a gente não entende como o crente às vezes passa a situação tão difícil, mas ele tem uma palavra de Deus no coração para levar as pessoas. A luz está dentro dele, não está ao redor dele, queridos. Ele tem a luz de Cristo para levar uma palavra de salvação, para levar felicidade verdadeiramente àqueles que precisam, e às vezes pensam que estão na luz e não estão. É interessante, eu gosto muito de pensar no que está acontecendo com esse homem. A terceira atitude dele foi pensar nos demais. Versículo 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? A desgraça que estaria por acontecer na vida dele não era só para ele. Eu citei aqui que ele tem uma família. Se ele deixa os presos fugirem, literalmente, ele talvez pagaria com a vida ou até mesmo um dos seus familiares. Então a desgraça seria maior. Um abismo chama outro abismo.
Mas ao invés dele pensar apenas nele, ele pensa em todos, porque ele vai dizer: o que posso fazer para que eu seja salvo? Essa palavra salvação aqui, no texto original, não fala da salvação que nós entendemos, ir para o céu. Quando a gente fala, você é salvo, você pensa logo, quando morrer eu vou para o céu. Não, mas ele está preocupado em salvar a sua vida, porque naquele momento não tem como prender mais preso nenhum. Paulo e Silas vão acompanhá-lo até a sua casa, e os demais presos vão fugir. Uma cadeia sem portas ou sem trancas é um lugar para que os presos fujam. Nesse caso, Paulo e Silas estão olhando não apenas para ele, mas para uma família. O fato dele morrer ia significar o desamparo emocional da sua família, desamparo financeiro, porque estamos numa época em que a mulher dele não pode trabalhar. Nós estamos falando em diversas situações. Pense nos filhos desse homem. Pense numa família perseguida pelo governador de Roma, que pode decretar: onde está aquele carcereiro que deixou que os presos fugissem? Ah, ele morreu, ele cometeu suicídio, então procurem a sua família para pagar o preço. Porque isso tudo é muito comum naquela época, queridos. Alguém teria que dar explicações onde esconderam os fugitivos. Tudo isso nós pensamos baseado naquilo que nós vivemos hoje. Não é assim que funciona? Sim, lógico que é assim. Quando alguém comete um crime e se esconde, a polícia vai procurar os familiares. Vê se ele está na casa da sogra, da mãe, do irmão, do cunhado, dos primos, quem ele conhece, quem são os amigos. Todos pagam o pato. Todos estão agora sofrendo de alguma forma. Todos têm que dar explicações. Então veja que ele vai pensar naqueles que estão esperando ele voltar para casa. É alguém que precisa experimentar de uma felicidade em toda a sua família, queridos. E olha o nosso papel. Qual é a nossa atitude se eu quero ver a minha família feliz? Em primeiro lugar, eu gosto da palavra salvo, porque ele quer se salvar do castigo, da penalidade romana sobre ele. E, logicamente, livrar sua família. Mas o contexto de salvação vai muito além. E eu gosto de pensar nisso por quê? Porque nós, enquanto fazemos parte da família, muitas vezes pensamos e tomamos decisões sem pensar no sofrimento dos demais. Porque se nós enxergássemos o sofrimento lá na frente, daqueles que estão torcendo por nós, escute isso, muitas pessoas, não poucas, do seu convívio dependem da sua felicidade para também serem felizes. Você pode estar no mundo de pessoas que torcem para que você não seja feliz, mas não é para esses que você vai olhar. Você vai olhar para aqueles que dependem da sua felicidade para que também sejam felizes. Nunca se esqueça disso. A nossa felicidade pode alcançar e levar felicidade às pessoas que se relacionam conosco. Quando alguém realmente ama o outro e ele está infeliz, a infelicidade passa para ele. Se alguém que você muito ama está enfermo, no hospital, desacreditado, sofrendo com dores, a infelicidade daquela pessoa se traz isso para você. Uma vez eu estava no hospital visitando um amigo que foi parente de um membro da nossa igreja, ele estava num câncer terminal. E aí, quando eu cheguei no hospital, a esposa estava do lado. Ela disse: pastor, faz alguma coisa. Eu disse: eu vim orar por ele. Ela disse: olha, ele está pedindo aqui uma morfina, porque era um câncer bem avançado, ele estava sentindo dores no corpo todo. E eu já chamei a enfermeira, ela disse que não pode dar morfina. Aí eu fui com a enfermeira e ela até o corredor e disse: o médico não pode dar uma morfina para diminuir a dor? Ela disse: mas é uma dose cavalar. Eu falei: minha querida, qual é a expectativa de vida desse homem? Ela disse: 2 ou 3 dias. E eu falei: você vai deixar ele sofrer 2 ou 3 dias e a família dele vendo ele sofrer e gritando de dor 2 ou 3 dias? Eu não estou mandando você matá-lo, mas eu estou pedindo para você aliviar a dor. Foi um apelo pastoral. Eu vou orar, mas ele não consegue nem ouvir minha oração porque ele está morrendo de dores. Ela foi lá, conversou com o médico, voltou com a injeção, deu uma morfina, não deu 2 ou 3 minutos. Ele já estava olhando, consciente, a dor já tinha passado.
A esposa olhou e dizendo: ai, pastor, o senhor me salvou. Por quê? Ele sofria de um jeito e ela sofria pelo sofrimento dele. A infelicidade pode ser transferida para os outros também, assim como a felicidade. E aí eu vou na quarta atitude desse homem, que para mim é a coisa mais maravilhosa desse texto, que está lá em versículo 31 em diante. Eles responderam, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Veja que ele está falando com Paulo e Silas ainda na situação, e eles precisam experimentar desta salvação, não só ele, mas toda a sua família. Versículo 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Onde eles estão? Já na casa do carcereiro. Você quer que toda a sua família seja feliz? Leve Jesus para a sua casa, louvado seja Deus. Leve Jesus para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os primos, para os cunhados, para a sogra, sogro, para os vizinhos. Pense, se você tivesse uma vizinhança de crentes louvando a Deus todos os dias, você não teria a violência que nós temos hoje. Você quer viver num ambiente feliz? Leve Jesus para esse ambiente. Foi o que Paulo e Silas fizeram, levaram Jesus, pregaram a palavra, queridos. O que Paulo fez? Paulo não disse assim, olha só, a gente vai fugir para um lado, você foge para o outro. Não, queridos. Nós precisamos enxergar que a infelicidade desse homem vai ser a infelicidade de sua família. E vice-versa. Se Paulo entende que Cristo pode fazer aquele homem verdadeiramente feliz, se ele leva Cristo para a sua casa, toda a sua casa vai experimentar uma felicidade que ele ainda não havia experimentado. Só que tem um detalhe interessante. Paulo não disse para ele fazer um passeio com a família. Paulo não disse para ele desfrutar dos bons momentos com a família. Porque às vezes nós temos uma falsa sensação de que uma boa viagem em família vai resolver muitos problemas. Eu normalmente contrario os psicólogos. Porque eu já ouvi muito psicólogo dizendo isso. Olha, vai descansar, você precisa de férias. Querido, se o problema não for resolvido, você vai descansar. Vai passar 30 dias viajando na Disneylândia, nos Alpes Suíços, fazendo o que seu dinheiro puder fazer. Mas quando você voltar, os problemas estarão no mesmo lugar. E parece que os problemas são macho e fêmea, né? Porque se você não resolve, eles se multiplicam. Entendeu? Problema é igual coelho, já dizia o sábio popular. Se multiplicam com muita rapidez. Ou nós resolvemos o problema, ou nós vamos multiplicando os problemas. Isso aqui inclui uma vida com Cristo. O que Paulo está oferecendo para esse homem é ter que largar agora aquele emprego maldito dos romanos, porque ele não pode voltar. Os presos não vão para a cadeia de volta. Eles vão seguir o caminho deles, pregando o evangelho. E aquele homem, o que vai fazer agora? Ele vai ter que seguir Cristo. Ele vai ter que seguir Paulo e Silas, ele vai ter que ir para uma igreja. E detalhe, ele não vai poder fazer uma visitinha à igreja de vez em quando as coisas não vão bem. Escute isso, querido. Nós lemos aqui na abertura do culto o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele dirá: o meu Senhor é o meu escudo e fortaleza, refúgio. É Ele quem vai nos proteger, louvado seja Deus, porque esse homem sequer sabe se sairia dali vivo. E aí eu vou ter que dizer isso para você. Eu não sei o que você pensa sobre felicidade para a sua casa. Se você sair desse lugar feliz por estar com Cristo, você vai experimentar de tudo que Deus lhe der um potencial de felicidade. Se você está com Cristo e você é feliz com o pouco que você ganha, quando você alcançar a porta que Ele vai abrir, estou profetizando na tua vida, viu? Você vai ser muito mais feliz com o salário que Ele vai lhe dar. Mas para isso você precisa ser feliz antes. Não coloque felicidade num bom salário. Não coloque felicidade nos bons momentos desta vida. Não coloque felicidade numa saúde inabalável.
porque todos nós vamos esmorecendo, basta a idade ir chegando. Então, ou voltamos, ouvimos a palavra, nos voltamos para Deus, colocamos o coração na presença de Deus, ou vamos perdendo a chance de salvar a nossa casa com as nossas atitudes. As nossas atitudes podem salvar todos que estão na nossa casa. Versículo 34, para encerrarmos, diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, você percebe que aqui ele está experimentando de uma alegria que ele ainda não havia experimentado? Deixa eu dizer algo para você. Você pode ser feliz com tudo o que você tem, mas quando a sua casa, os seus filhos, o cônjuge, os parentes que estão ao seu redor tiverem o mesmo Deus que você, vocês experimentarão uma felicidade inabalável. Uma felicidade que não é uma doença qualquer que vai tirar. Uma felicidade que não é o desemprego que vai roubar. Porque o que Paulo está oferecendo não é apenas a felicidade. Salvar uma família e trazer uma alegria de verdade para esta família. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar de pé. Pense nisso e coloque uma prioridade na sua vida. Salvar a sua casa. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pense o quanto você precisa estar mais perto de Deus, para que você tenha a alegria de experimentar aí uma família muito feliz. Se você ler esse texto, muitas vezes você vai ver quantas atitudes esse homem teve que tomar para salvar a sua casa. Aí sim você vai poder entender o que é dizer, agora sim, uma família feliz. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos nesta noite de ouvir a tua palavra e podermos ter esta luz que aquele carcereiro pede para Paulo e Silas. Obrigado pelo privilégio de podermos estar nesse lugar de luz, por termos uma casa de oração, por termos a palavra de Deus pregada aos nossos corações, Pai. Que esta felicidade possa alcançar todos na minha casa. Nesse momento queremos colocar em tuas mãos esposo, esposa, filhos, toda a nossa parentela, Senhor. Salva a nossa casa. E que possamos, ó Deus, ser instrumento de salvação e de paz para o nosso lar. Que possamos ter atitudes, ó Deus, que agradam a Ti, que vão levar a palavra de salvação ao nosso lar. Salva a nossa casa, Jesus. Amém e amém.